Eu sempre ouvi de colegas mais velhos que começar na advocacia era extremamente desafiador. Faltava apoio, conhecimento e orientação. Você saía da faculdade e caía nesse mundo novo e desconhecido. Para nós mulheres, tudo é muito mais difícil. São barreiras, preconceitos, dificuldade de subir na carreira. Mas eu sei que com apoio e reconhecimento, nós podemos avançar cada vez mais. Ser um advogado preto sempre foi um desafio. A falta de oportunidade, a falta de representatividade, tudo isso pesa. Mas a gente luta todos os dias para reverter essa história. Além de todas essas questões, tem a eterna luta pelas nossas prerrogativas e pela valorização dos honorários. Precisamos falar disso. As prerrogativas da função são direitos e garantias assegurados, assim como a sustentação oral. Vídeo gravado não é sustentação oral. Isso mudou. Nos últimos anos, a Ordem tem avançado muito, com uma gestão participativa e cada vez mais aberta ao novo. Nessa mudança, os avanços e conquistas vieram para ficar e já são sentidos por todos. Hoje o que eu vejo é uma OAB mais presente, orientando, encaminhando e ajudando a advocacia jovem. E eu me sinto parte disso. Mudança também para as mulheres, que hoje são maioria na advocacia brasileira. Então, isso é um sinal muito claro da evolução, do avanço, que se reflete também na direção da OAB. Graças ao trabalho da OAB, os nossos honorários passaram a seguir o Código Civil Processual. As causas privadas fez-se justiça. Hoje tem mais oportunidades. Tem a valorização do profissional pela competência e não pela cor da pele. Isso é representatividade. Isso faz toda a diferença. Outra vitória é a garantia de nossas prerrogativas junto ao CNJ, que suspendeu a implantação da Resolução 591/2024. Sem dúvida alguma, uma vitória histórica. As glórias passam, são efêmeras, mas os avanços e conquistas ficam. E é com muita alegria e um sentimento renovado de lutar e fazer mais que eu afirmo: esse trabalho só está começando. O nosso desejo de mudança e evolução se fortalece a cada novo dia, com as palavras de cada advogada e advogado desse país. Vamos juntos por mais vitórias e conquistas, porque unidos somos mais fortes. Unidos no trabalho, na defesa de nossos valores e direitos, com uma única paixão: a advocacia brasileira. Essa atividade tão nobre, importante e decisiva para a proteção da sociedade e para a construção de um país justo, democrático e soberano. Em nome de todos que compõem a nova diretoria para o triênio 2025-2028, convido vocês a caminharem juntos conosco, com essa nova OAB, a Casa do Direito, da Igualdade e da Advocacia Brasileira, cada vez mais de portas abertas. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um programa Pela Ordem, uma produção da OAB Nacional. Eu sou a Aline Araújo e trago para você as principais notícias da advocacia e do judiciário brasileiro. Pela Ordem está começando. No programa de hoje, celebramos a trajetória do ex-presidente José Sarney, que liderou o Brasil na redemocratização e recebeu uma justa homenagem da OAB Nacional. Vacinação. A OAB promove a maior campanha da sua história. Trabalho da Ordem, a defesa do acesso restrito aos autos, uma prerrogativa essencial. Portas abertas, você pergunta e o presidente Beto Simonetti responde. Vitória, OAB Nacional e OAB Rio Grande do Sul obtêm vitória na defesa da constitucionalidade dos honorários advocatícios. A homenagem da Escola Superior da Advocacia ao presidente Beto Simonetti e ao ministro Camilo Santana, da Educação, pelas contribuições pelo ensino judiciário. E tudo sobre o PL 850 de 2023, que avança no Congresso com a atuação da OAB Nacional. Pela Ordem está no ar. Há 40 anos, a jovem democracia brasileira lutava para se consolidar, depois de um longo período marcado pelo fim das liberdades individuais. Coube a um homem liderar esse processo, atuando fortemente na defesa da legalidade, dos direitos fundamentais e da democracia: José Sarney.
A OAB Nacional presta uma justa homenagem ao ex-presidente com a entrega da medalha Raimundo Faoro, ao estadista da democracia. Medalha Raimundo Faoro é a mais alta distinção concedida pela advocacia brasileira a figuras públicas cuja trajetória se confunde com a defesa da democracia, da legalidade e da cidadania. Ao receber esta medalha das mãos do nosso presidente, Dr. Beto Simonetti, eu coloquei a mão na medalha e senti a carga que ela tem do nome que leva de Raimundo Faoro, a quem eu conheci e que, durante as palavras que aqui vou proferir, terei a oportunidade de relatar as ligações que tive com ele ao longo da vida. Reconhecimento por sua liderança na reconstrução democrática do Brasil. E memória, porque sua presença é indissociável da narrativa constitucional do país. A história da democracia brasileira reflete, inevitavelmente, a sua biografia. A sua atuação foi marcada pela escuta, pela moderação e pelo compromisso com as instituições. Então, senhor presidente, dizer que esta ordem nasceu no ano que eu nasci, 1930. Então, nós dois temos... Eu tenho o tempo que tem a ordem e agradeço a Deus o destino que Ele me deu, de tal modo que aqui venho receber essa honraria com Faoro, que eu disse também na minha juventude. Nós juntos, pela literatura, iniciávamos a nossa caminhada. A lei que torna inviolável o escritório de advocacia é uma norma do direito positivo infraconstitucional para dizer a Constituição tem que ser cumprida. Mas naquela época o presidente Sarney nos recebeu, que estava me lembrando há pouco, o presidente Sarney, com a seguinte expressão: sem a ordem, para por ordem, na desordem, não haverá ordem no Brasil. Legítimo orgulho, a advocacia brasileira afirma: o presidente Sarney é advogado. O presidente Sarney é um dos nossos. Saiba, presidente, que o seu nome enobrece a nossa instituição. Em parceria com o Instituto Butantan, a OAB Nacional lançou a maior campanha de vacinação da sua história. São 100 mil doses de vacina da gripe destinadas a advogados e advogadas de todo o Brasil. Um trabalho em parceria com a Coordenação Nacional das Caixas de Assistência dos Advogados e o Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados. Confira! A OAB Nacional reforça o seu compromisso com a saúde e o bem-estar das advogadas e advogados de todo o país. Em parceria com o Instituto Butantan, maior produtor de vacinas e soros da América Latina e principal produtor de imunobiológicos do Brasil, a Ordem lançou uma grande campanha de vacinação, a maior da sua história. São 100 mil doses da vacina contra a gripe, influenza monodose, para distribuição a toda a advocacia brasileira, através das caixas de assistência das seccionais, espalhadas por todo o país. A campanha também conta com a parceria do Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados, FIDA. Com essa campanha histórica de vacinação contra a gripe, a OAB Nacional oferece proteção e segurança para milhares de advogadas e advogados, garantindo melhores condições de trabalho para o exercício da advocacia. A OAB saiu em defesa de uma das mais importantes prerrogativas da advocacia, o acesso irrestrito aos autos do processo. As defesas dos acusados do 8 de janeiro contaram com a atuação pessoal do presidente da Ordem, Beto Simonetti, junto ao ministro Alexandre de Moraes, para garantir o pleno exercício da advocacia.
Garantir o pleno acesso aos autos do processo é uma das prerrogativas essenciais para o livre exercício da advocacia. Foi para assegurar esse direito que o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, reuniu-se pessoalmente com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Na ocasião, Simonetti apresentou representação encaminhada à ordem por advogados dos acusados do 8 de janeiro, que relataram cerceamento de defesa e solicitaram que os profissionais regularmente constituídos tivessem acesso integral aos elementos probatórios constantes na petição 12.100 do Distrito Federal e nos demais processos correlatos. A OAB foi recebida pelo ministro e teve sua representação acolhida, numa clara demonstração que a Suprema Corte mantém uma relação de respeito e cordialidade com a ordem, em consonância com os princípios da democracia. Intervalo. O programa Pela Ordem volta em instantes. Não saia daí. O quadro Portas Abertas é o seu canal direto com a OAB Nacional. Através do número que aparece na tela, você pode mandar um vídeo com suas dúvidas ou sugestões. O presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, responde aqui e agora. Presidente, uma dica para quem acabou de tirar a OAB. É melhor arranjar um estágio em um escritório ou partir logo para um voo solo? O que você recomenda? Veja, todo jovem advogado ou advogado iniciante, é importante que você busque referências na profissão. Se você tiver a oportunidade de se unir a um escritório ou se unir a um advogado que já tenha a experiência dos anos da advocacia, não só na confecção de peças processuais, não só na captação da clientela, como fazer uma prospecção legal perante a sociedade na qual você convive, ou mesmo a aproximação com a instituição, ou buscar a referência de alguém que há alguns anos já esteja consolidado na advocacia. Isso é importantíssimo caso você tenha essa oportunidade. Caso não, o voo solo, ele é a opção. E para que você alce um voo solo, você precisa também se amparar da sua instituição. A Ordem tem instalado por todo o Brasil escritórios compartilhados. Nesses espaços compartilhados que a Ordem por todo o Brasil instalou, e nós temos feito isso cada dia mais através do Plano Nacional de Interiorização, é um espaço onde você encontra valorização para a profissão e encontra também a dignidade para o exercício da advocacia, onde você pode fazer o atendimento de clientela, onde você pode fazer as suas audiências virtuais, onde você pode também fazer suas sustentações orais, onde você pode fazer reunião com colegas e, com isso, incrementar o seu network. Isso tudo um espaço preparado pela Ordem dos Advogados do Brasil, não só no Conselho Federal, como nas suas 27 seccionais. Presidente, a vida do advogado não é fácil. Muitas vezes a gente abre mão da família, das relações, para viver um trabalho importante. Aí vem a ansiedade, o esgotamento e a depressão. O que o senhor, com toda a sua experiência, poderia dizer a respeito? Qual é a dica de ouro que o Beto poderia dar para mim? Isso é uma realidade na advocacia. Nós, infelizmente, passamos por muitas agruras. Somos uma profissão, somos a maior entidade civil do país, representado por uma profissão que hoje alcança um número de mais de 1 milhão de profissionais. E é claro que o mercado é desafiador, é uma concorrência diária no mercado de trabalho da advocacia. Calma, esperança. A advocacia, ela é um elo de pacificação social, é através da advocacia que as vozes da sociedade são representadas perante o judiciário e perante aqueles órgãos aonde há a busca de um direito. Nós somos, portanto, uma instituição que carrega conosco a angústia e a ansiedade daqueles que nos procuram. Portanto, o grande mérito, o grande privilégio da advocacia é poder representar essas dores e as angústias. É claro que nós também temos as nossas dores, nós temos as nossas angústias, mas é só através da união e da percepção real de que nós temos que esperançar aqueles que precisam realmente de uma voz altiva, de uma voz presente, de uma voz forte, firme. E essa voz só pode ser levada por nós. Portanto, nós temos que ter a consciência que, para além das nossas angústias, nós temos que buscar alívio
para a angústia daqueles que nos procuram. O Rio Grande do Sul foi palco de mais uma grande vitória da advocacia brasileira. Com a atuação direta da OAB Nacional e da OAB Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça do Estado reconheceu por maioria a constitucionalidade dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. Veja como foi. Uma vitória que reafirma a força da atuação conjunta do Conselho Federal e da Seccional do Rio Grande do Sul, na defesa das prerrogativas da advocacia. Assim, o presidente Beto Simonetti definiu a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que reconheceu a constitucionalidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa. Em decisão unânime, o tribunal respeitou a Lei Federal 14.365, de 2022, que incluiu o parágrafo 8º-A do artigo 85 do Código de Processo Civil, estabelecendo que os valores definidos pela OAB devem ser observados também nos casos de fixação por equidade. Uma medida que assegura maior segurança jurídica e reforça a valorização da advocacia. Ao comentar a decisão, o presidente Beto Simonetti reforçou o compromisso da Ordem na luta pela remuneração justa da classe e pela dignidade profissional. Um compromisso da Ordem que seguirá vigilante e atuante em todas as frentes, para assegurar que a advocacia seja respeitada e valorizada em todo o país. Voltamos em instantes com o programa da Advocacia Brasileira. Pela Ordem, volta já! A Escola Superior de Advocacia, ESA, prestou uma justa homenagem ao presidente da Ordem, Beto Simonetti, e ao ministro da Educação, Camilo Santana, por suas relevantes contribuições para a educação jurídica no país. O dia 7 de abril foi marcado por uma bela homenagem na Escola Superior de Advocacia, ESA Nacional. O presidente da Ordem, Beto Simonetti, e o ministro da Educação, Camilo Santana, foram agraciados com o grão-colar do Mérito Educacional Maria Augusta Saraiva, por suas relevantes contribuições para a educação jurídica brasileira. Uma honraria carregada de simbolismo. A comenda leva o nome da mulher pioneira, que abriu caminhos no universo jurídico, uma distinção concedida a pessoas físicas e jurídicas que se destacam no âmbito nacional, na promoção da educação jurídica voltada à atuação profissional na advocacia. O presidente Beto Simonetti e o ministro Camilo Santana receberam esta homenagem pela sua valiosa contribuição no fortalecimento da educação como pilar da cidadania e da democracia. Chegou a hora de saber o que foi destaque nas redes sociais da OAB Nacional. Este mês, celebramos a data de criação de mais 3 seccionais, que completam 93 anos de serviço pela advocacia brasileira. A OAB Rio Grande do Sul, a OAB Bahia e a OAB Piauí. O aniversário de 64 anos de Brasília é muito mais do que uma capital, um símbolo de democracia e justiça. A contribuição da OAB Nacional na construção da proposta internacional contra a violência de gênero. E o aniversário do presidente Beto Simonetti, primeiro presidente reeleito pela Ordem, desde a redemocratização. O PL 850 de 2023, de autoria do senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, reforça a importância dos honorários para a subsistência da advocacia. Com a atuação firme da OAB Nacional no Legislativo, o projeto já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e teve parecer favorável na Câmara dos Deputados. Essa é mais uma luta da OAB Nacional pela valorização da advocacia brasileira. Proteger a principal fonte de renda da advocacia, os honorários, como parte fundamental da subsistência do profissional de direito, é o que defende o projeto legislativo 850 de 2023. O projeto de lei de autoria do senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, tem forte atuação da OAB Nacional e já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Graças à atuação da OAB, o projeto de lei 850 passou pelo Senado e seguiu para a Câmara,
onde teve parecer favorável da deputada pernambucana Maria Arraes, relatora do projeto de lei na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados. Garantir a aprovação deste importante projeto para a advocacia brasileira é uma luta que a OAB Nacional trava com diálogo, atitude e coragem, sempre em busca da valorização da nossa atividade. O programa Pela Ordem desta semana vai ficando por aqui. Eu sou a Aline Araújo e essa é uma produção da OAB Nacional, feita com você e para você. Nos encontramos semana que vem com mais notícias e vitórias da advocacia brasileira. Até lá! Eu sempre ouvi de colegas mais velhos que começar na advocacia era extremamente desafiador. Faltava apoio, conhecimento e orientação. Você saía da faculdade e caía nesse mundo novo e desconhecido. Para nós mulheres, tudo é muito mais difícil. São barreiras, preconceitos, dificuldade de subir na carreira. Mas eu sei que com apoio e reconhecimento, nós podemos avançar cada vez mais. Ser um advogado preto sempre foi um desafio. A falta de oportunidade, a falta de representatividade, tudo isso pesa. Mas a gente luta todos os dias para reverter essa história. Além de todas essas questões, tem a eterna luta pelas nossas prerrogativas e pela valorização dos honorários. Precisamos falar disso. As prerrogativas da função são direitos e garantias assegurados, assim como a sustentação oral. Vídeo gravado não é sustentação oral. Isso mudou. Nos últimos anos, a Ordem tem avançado muito, com uma gestão participativa e cada vez mais aberta ao novo. Nessa mudança, os avanços e conquistas vieram para ficar e já são sentidos por todos. Hoje o que eu vejo é uma OAB mais presente, orientando, encaminhando e ajudando a advocacia jovem. E eu me sinto parte disso. Mudança também para as mulheres, que hoje são maioria na advocacia brasileira. Então, isso é um sinal muito claro da evolução, do avanço, que se reflete também na direção da OAB. Graças ao trabalho da OAB, os nossos honorários passaram a seguir o Código Civil Processual. As causas privadas. Fez-se justiça. Hoje tem mais oportunidades. Tem a valorização do profissional pela competência e não pela cor da pele. Isso é representatividade. Isso faz toda a diferença. Outra vitória é a garantia de nossas prerrogativas junto ao CNJ, que suspendeu a implantação da Resolução 591/2024. Sem dúvida alguma, uma vitória histórica. As glórias passam, são efêmeras, mas os avanços e conquistas ficam. E é com muita alegria e um sentimento renovado de lutar e fazer mais que eu afirmo: esse trabalho só está começando. O nosso desejo de mudança e evolução se fortalece a cada novo dia, com as palavras de cada advogada e advogado desse país. Vamos juntos por mais vitórias e conquistas, porque unidos somos mais fortes. Unidos no trabalho, na defesa de nossos valores e direitos, com uma única paixão: a advocacia brasileira. Essa atividade tão nobre, importante e decisiva para a proteção da sociedade e para a construção de um país justo, democrático e soberano. Em nome de todos que compõem a nova diretoria para o triênio 2025-2028, convido vocês a caminharem juntos conosco, com essa nova OAB, a Casa do Direito, da Igualdade e da Advocacia Brasileira cada vez mais de portas abertas.